A autobiografia é um tipo de gênero literário que constitui uma narrativa de caráter pessoal, e o seu traço mais significativo é a inserção do próprio escritor como personagem principal. Escrever uma autobiografia implica num pacto literário e não histórico ou documental, porque ora a narrativa apresenta um resgate memorialístico, ora constrói a trama com fios da ficção. E é por isso que as autobiografias podem assumir diversos formatos, como diários, memórias, poemas, músicas, roteiros, cartas, entre outros. O caráter biográfico da obra não acontece na sua formatação, mas em seus elementos linguísticos. Normalmente, a narração é feita na primeira pessoa do singular e aborda questões íntimas e pessoais. É comum o narrador se colocar no tempo presente e, ao olhar para trás, o passado é uma tentativa de relato e, assim, não é completamente capturado. Isto é, mesmo que o escritor queira aprender a realidade como ela foi, no momento da escritura, isso já não é mais possível. Afinal, as experiências vividas são inapreensíveis. A autobiografia não pode ser analisada apenas da perspectiva individual. Ela é um gênero que propõe a integração coletiva, porque ao narrar a sua história, o indivíduo partilha com a sua comunidade as suas impressões e a sua visão de mundo, permitindo ao público leitor ter acesso a outras perspectivas. Você já sabe que bio significa vida e grafia, escrita. Então, a biografia significa registro da vida de uma pessoa, auto a si mesmo. A autobiografia é o registro escrito da própria vida, ou seja, uma biografia escrita pelo próprio autor. E o autor seleciona e narra acontecimentos de sua própria vida. As principais marcas da autobiografia são as informações quanto ao nome do autor e protagonista da história, data e local de seu nascimento, fatos importantes da vida dessa pessoa, o uso frequente de pronomes pessoais e possessivos na primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural. O predomínio de verbos no pretérito, o relato dos fatos no texto autobiográfico aparece frequentemente pontuado de lembranças de um colorido emocional que não é visto em outros gêneros textuais, porém, com o compromisso de dizer a verdade. Quanto ao contexto de produção, o protagonista da história é obrigatoriamente o próprio autor. Os textos tentam mostrar os principais episódios da vida do autor de forma cronológica. Alguns dão maior ênfase a determinados períodos ou acontecimentos. No plano discursivo, as autobiografias são textos com marcas de implicação. O autor se mostra no texto. Quanto ao tipo de discurso, predomina o relato, uma vez que discorre sobre fatos reais expostos ao leitor. Por isso, são textos do tipo predominantemente narrativos. E das marcas linguísticas, há uso abundante de pronomes pessoais e possessivos na primeira pessoa, verbos no pretérito e algumas poucas vezes no presente. Palavras ou expressões com valor temporal, como há 10 anos, naquele tempo, naquela época. Há também os marcadores espaciais e marcadores de lugar, como, por exemplo, era uma região, naquele lugar, foi o lugar onde. Eu, Antônio Gonçalves da Silva, filho de Pedro Gonçalves da Silva e de Maria Pereira da Silva, nasci aqui, no sítio Serra de Santana, que dista 3 léguas da cidade de Assaré. Meu pai, agricultor muito pobre, era possuidor de uma pequena parte de terra, a qual, depois de sua morte, foi dividida entre 5 filhos, que ficaram 4 homens e uma mulher. Eu sou o segundo filho. Quando eu completei 8 anos,
Fiquei órfão de pai e tive que trabalhar muito, ao lado do meu irmão mais velho, para sustentar os mais novos, pois ficamos em completa pobreza. Com a idade de 12 anos, frequentei uma escola muito atrasada, na qual passei 4 meses, porém, sem interromper muito o trabalho de agricultor. Saí da escola lendo o 2º livro de Felisberto de Carvalho e daquele tempo para cá não frequentei mais escola nenhuma, porém sempre lidando com as letras quando dispunha de tempo para este fim. Desde muito criança que sou apaixonado pela poesia, onde alguém lia versos, eu tinha que demorar para ouvi-los. De 13 a 14 anos, comecei a fazer versinhos que serviam de graça para os serranos, pois o sentido de tais versos era o seguinte: brincadeiras de noite de São João, testamento do Judas, ataque aos preguiçosos que deixavam o mato estragar os plantios das roças e outros temas. Com 16 anos de idade, eu comprei uma viola e comecei a cantar de improviso, pois naquele tempo eu já improvisava, glossando os motes que os interessados me apresentavam. Antônio Gonçalves da Silva, Patativa do Assaré. Um desdobramento significativo do gênero autobiográfico é o ghostwriter, traduzido popularmente como escritor fantasma. Esse tipo de escrita é, na verdade, uma biografia, pois é a escrita da vida de outrem, mas publicada sob o título autobiográfico. Por meio do trabalho do ghostwriter, muitas pessoas famosas publicam a sua vida sem ter escrito sequer uma única palavra. Na literatura, esses escritores fantasmas já inspiraram algumas histórias. É o caso de Budapeste, de Chico Buarque, que conta a história de José Costa, um ghostwriter especialista em escrever cartas, artigos e livros para terceiros. William Shatner tinha boas ideias, mas faltava habilidade de colocá-las no papel. Então, Alan Dean Foster serviu de ghostwriter para os romances de ficção científica de Star Wars. As obras foram creditadas a George Lucas, que é o responsável pelo roteiro e pelo conceito da história. Além disso, os novos suportes de comunicação dão abertura para as variantes da autobiografia. Muitas delas já não têm mais como produto final um livro ou um roteiro de cinema, mas sim publicações em blogs, redes sociais e vídeos em formatos de stories.